Eu sou o Tenente Castro, da Brigada Consultoria, e vamos continuar com nossa aula de equipamento de proteção individual. Agora vamos falar sobre a evolução da NR06, a norma regulamentadora sobre EPI. A norma regulamentadora foi originalmente editada pela Portaria do Ministério do Trabalho 3.214, de 8 de junho de 1978, de forma a regulamentar os artigos 166 e 167 da CLT, conforme redação dada pela Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977, que alterou o capítulo 5º da CLT, Segurança e Medicina do Trabalho. Essa foi a primeira implementação da norma regulamentadora 06, em 1978. De lá para cá, houveram diversas alterações. A norma regulamentadora 06, conforme classificação estabelecida na Portaria CIT número 787 de 29 de novembro de 2018, é norma especial, posto que regulamenta a execução do trabalho com o uso de equipamento de proteção individual, sem estar condicionada a setores ou atividades econômicas específicas. Para essa norma, foi inicialmente criada uma comissão tripartite, pela Portaria CIT número 11, de 17 de maio de 2002, com o objetivo específico de avaliar as solicitações de inclusões e exclusões de equipamento no anexo 1 da NR06, que classifica os equipamentos enquanto EPI, além de definir quais desses equipamentos seriam passíveis de restauração, lavagem e higienização, conforme o disposto no item 610.1 da norma. Essa comissão foi substituída pela Comissão Nacional Tripartite, CNT, da NR6, criada pela Portaria CIT de 59 de junho de 2008, a qual, além de avaliar o enquadramento de EPI, tinha como objetivo acompanhar o programa da avaliação da conformidade dos equipamentos de proteção individual, no âmbito do SINMETRO, Sistema Nacional de Metrologia, apreciar e sugerir adequações sobre a harmonização dos regulamentos técnicos com as normas aplicáveis, elaborar a proposta para o aperfeiçoamento e atualização da NR6, dentre outras. Então, ao longo dos anos, após 1978, foram criadas as comissões tripartites, que sempre visavam melhorar a norma e adequar as novas tecnologias implementadas nas empresas. O decreto 9944 de junho de 2019 dispõe sobre o Conselho Nacional do Trabalho e institui a Comissão Tripartite Paritária Permanente. Então, o Conselho Nacional, órgão colegiado na natureza consultiva, integrante da estrutura operacional do Ministério da Economia, composto de forma tripartite, observada a paridade entre representantes dos trabalhadores e dos empregados. Então, essa foi uma alteração aí na comissão tripartite. Originalmente, quando da sua publicação, o texto da NR compilava todas as disposições acerca do fornecimento e uso do EPI, obrigações de empregadores e trabalhadores, cadastro do fabricante do EPI e suas obrigações, além de procedimentos para emissão do certificado de aprovação, TPI, do CA. Nessa redação original, a relação do que era considerado como EPI estava contido exaustivamente no corpo da norma. Desde a sua publicação, a norma passou por diversas alterações pontuais e uma profunda revisão em 2001. A primeira revisão foi promovida pela Portaria número 06, de 9 de março de 1983, quando foram atualizados procedimentos para cadastro de fabricantes de EPI, tendo sido excluídos os anexos 1 e 2 da norma anterior, que continham modelos de formulário para requisição desse cadastro e reorganizados dos tipos de EPI daquela época. Posteriormente, o cadastro do fabricante de EPI veio a ser extinto pela Portaria CNT DSST 9, de 1º de agosto de 1990, que considerou
a diretriz da época de desregulamentar as esferas em que a presença do Estado é redundante e cartorial. Contudo, no ano seguinte, a NR6 foi alterada pela portaria SNT-DSST 5 de 28 de outubro de 1991, que restabeleceu o Cadastro Nacional de Fabricantes de Equipamento de Proteção Individual e o Certificado de Registro de Fabricante, vez que restara constatado que tal procedimento simplificava os pedidos de revalidação dos certificados de aprovação da EPI, facilitando a seleção e a identificação jurídica das empresas do ramo e conferindo maior celeridade e autenticidade à expedição dos respectivos certificados de aprovação. Em 1992, a portaria SNT-DNSST 2000 número 2, de 20 de maio de 92, incluiu o inciso 4 do então item 6.3 na NR6, a cadeira suspensa e o trava-queda de segurança, classificando-o como EPI de proteção contra a queda sob o argumento de que tais dispositivos vinham sendo utilizados regularmente em obras de construção, demolição e reparo, atestando a sua eficiência em benefício dos trabalhadores. A partir de então, esses dispositivos só poderiam ser comercializados mediante a obtenção do CA previsto no artigo 167 da CLT. Ainda nesse mesmo ano, a portaria SNT-DNSST número 6, de 19 de agosto de 92, realizou importante atualização da NR no sentido de incluir expressamente o termo importador, em situação de equivalência ao termo fabricante, já constante na norma. A alteração ocorreu tendo em vista o incremento da importação de EPI, o que até então não ocorria de maneira frequente, circunstância que explicava a omissão do termo na redação original da norma. Então, antes não havia muita compra de EPIs de fora do país, né? E a partir daí, desse incremento, né, que começaram a vir EPIs de todas as áreas, de todo mundo para o Brasil, passou-se então a regulamentar a questão do importador, melhorando assim a segurança nos equipamentos comprados e importados. A consulta do CA é fundamental na hora da compra dos EPI para a sua empresa. Além de garantir uma compra segura, você está assegurando que o equipamento adquirido irá proteger dos riscos identificados durante a execução das tarefas profissionais. Afinal, a segurança no ambiente de trabalho é proteção no dia a dia do trabalhador. É o que todos os empregadores, prevencionistas e colaboradores desejam, não é mesmo? Então, para fazer a consulta se o EPI que você está adquirindo está com CA válido, está aprovado, foi testado e serve para aquela finalidade, para aquela proteção, é só acessar esse link que está aí na tela e você vai verificar se o CA do equipamento que você comprou é realmente válido e acreditado. Já em 1994, outra alteração de grande relevância foi promovida pela portaria SST 20 de novembro de 94, classificou os cremes de proteção química como EPI, ao incluí-los na NR6. A partir de tal alterações, tais produtos só poderiam ser comercializados com a emissão do CA pelo então Ministério do Trabalho. Por se tratar de produto também sujeito à norma de vigilância sanitária, a referida portaria estabelecia como requisito para o CA, além de ensaios diversos quanto à eficácia do produto, a comprovação da publicação do registro do creme protetor no órgão de vigilância sanitária do Ministério da Saúde, conforme previsto na Lei número 6.360, de 23 de setembro de 1976. Apenas em 2001, a NR6 passou por um amplo processo de revisão estrutural e de conteúdo. Essa revisão baseou-se em proposta de alteração da regulamentação apresentada por um grupo de trabalho, o GTT-EPI, constituído pela portaria 13, de 27 de abril de 2000, tem sido aprovada na 28ª reunião ordinária da Comissão Tripartite Paritária Permanente, realizada em 14 de setembro de 2001. A revisão foi publicada pela portaria SIT
número 25, de 15 de outubro de 2001, destacando-se, dentre outras realizadas, a inserção do EPI como anexo 1, exclusão do EPI de proteção contra queda de altura tipo cadeira suspensa, alocação dos procedimentos para emissão de CA e formulário para cadastro de fabricantes no anexo 2 e 3, atualização de obrigações de empregadores, tendo sido inseridas as obrigações de substituir imediatamente o EPI quando danificado ou extraviado, e de que o empregador deve ser responsabilizado pela sua higienização e manutenção periódica. Então é o empregador, não é o empregado. Ampliação de obrigações de fabricante e importadores de EPI, a exemplo da comercialização ou colocar à venda somente EPI portador de CA e de comercializar o EPI com instruções técnicas no idioma nacional, orientando sua utilização, manutenção, restrição e demais referências ao seu uso. Implantação de sistemática de avaliação de EPI para fins de emissão do CA, por laudos de ensaio, por avaliação no âmbito do CIMETRO ou por termo de responsabilidade, quando não existirem normas técnicas nacionais ou internacionais oficialmente reconhecidas ou laboratório capacitado para a realização dos ensaios. Exigência de marcação do lote de fabricação do equipamento, além das marcações já previstas anteriormente, quais sejam as normas do fabricante, importador e número de CA. Previsão do que os EPIs passíveis de restauração, lavagem e higienização sejam definidos pela comissão tripartite constituída, revogando-se com isso a portaria SSMT número 5, de 7 de maio de 82, que permitia aos fabricantes de EPI recuperarem seus equipamentos sem maiores controles e definição de procedimentos para a suspensão de CA decorrente da fabricação do EPI. Veja, isso foi um passo muito importante, até porque começou a se controlar essa questão da restauração e lavagem e higienização do EPI, para não se colocar EPI danificado para uso do empregado. Ainda em decorrência dessa revisão da NR6, que implantou a sistemática de avaliação de EPI para fins de emissão de CA, a então Secretaria de Inspeção do Trabalho, CIT, do Ministério do Trabalho e Emprego, publicou a portaria CIT número 48, de 25 de março de 2003, estabelecendo pela primeira vez as normas técnicas de ensaio aplicáveis aos equipamentos de proteção individual com enquadramento no anexo 1 da NR6. Após essa grande revisão da norma, duas alterações subsequentes inseriram novos tipos de equipamentos da norma. Assim, a portaria CIT 108 de 30 de dezembro de 2004 inseriu o anexo 1 NR6 as vestimentas condutivas de segurança para proteção de todo o corpo contra choques elétricos, conforme deliberação por consenso da comissão tripartite da NR6 em sua quinta reunião ordinária realizada em 28 de setembro de 2004. Ainda a portaria CIT 191 de 4 de dezembro de 2006 inseriu como EPI na NR6 o colete à prova de bala, de uso permitido para vigilantes que trabalhem portando arma de fogo para a proteção do tronco contra risco de origem mecânica. Desde então, a emissão do CA para esse tipo de equipamento foi condicionada à homologação do produto e respectivo apostilamento ao título de registro de empresa fabricante ou importadora, efetuados pelo Exército Brasileiro. Essa alteração também objeto de deliberação consensual da comissão tripartite, foi aprovada na 47ª reunião ordinária da CTPP, realizada em 14 de setembro de 2006. A partir da portaria 107 de agosto de 2009, que inseriu as alíneas H no item 6.6.1 da NR6, que trata das obrigações de empregadores, tornou-se obrigatório o registro de fornecimento de EPI ao trabalhador, podendo para tanto ser adotado livros, fichas ou sistemas eletrônicos. Essa portaria também promoveu a exclusão do equipamento tipo capuz de segurança para a proteção de crânio em trabalhos onde haja risco de contato com parte giratória ou móveis de máquinas, visto que não ofereciam a proteção necessária aos trabalhadores. Ademais, naquela época, a norma regulamentadora 12 já previa a necessidade de proteção coletiva às partes das máquinas que ofereçam risco ao trabalhador. Essa alteração foram deliberadas de maneira consensual pela CNT da NR6, tendo sido aprovado na 58ª reunião ordinária da
CTPP, realizada em 19 de agosto de 2009. Também em 2009, a portaria CIT número 125, de 12 de novembro de 2009, passou a definir o processo administrativo para suspensão e cancelamento do certificado de aprovação de equipamento de proteção individual e, consequentemente, revogou o item 6.12 da NR6, que até então regulamentava de maneira geral essa matéria. Em 2010, novas alterações propostas pela CNT da norma regulamentatória 6 foi aprovada na 63ª reunião ordinária, realizada em 23 e 24 de novembro de 2010, tendo sido então publicada a portaria CIT DSST, 1994, de 7 de dezembro de 2010, que alterou a norma para, dentre outras questões, definir que os procedimentos de cadastramento do fabricante, o importador de EPI e de emissão e ou renovação do CA passariam a ser estabelecidos em portaria específica, atualizar obrigações de fabricantes e importadores de EPI, em especial estabelecendo a obrigatoriedade de fornecer informações sobre os processos de limpeza e higienização de seus EPI, revogar os itens 6.10 e 6.10.1, que permitiam a restauração de EPI, reorganizar os equipamentos e atualizar o rol das proteções no anexo 1 da norma. No ano seguinte, após deliberação da 67ª reunião ordinária da CTPP, realizada em 28 e 29 de novembro de 2011, a portaria CIT 292, de 8 de dezembro de 2011, alterou o anexo 1 da NR particularmente, no tocante aos equipamentos de proteção contra a queda com diferença de nível. Nesse sentido, passou a ser classificado como EPI apenas o cinturão de segurança acompanhado de dispositivo trava-queda ou talabarte para proteção contra a queda ou para posicionamento de trabalho em altura. Assim, foi excluído da classificação de EPI o trava-queda enquanto dispositivo isolado, cuja comercialização a partir de então deixou de presidir de CA, previsto na CLT. Desde então, para a seleção e utilização de trava-queda ou talabarte, o usuário do EPI deve verificar os modelos compatíveis indicados no CA do cinturão de segurança. Então, quando você for comprar qualquer outro equipamento que seja acessório para uso do cinturão ou das cadeiras, você deve verificar junto ao fabricante o que ele especifica para utilização do seu equipamento e comprar os acessórios de acordo com a especificação desse fabricante. Por fim, a última alteração da NR6 foi realizada pela portaria 877 de 24 de outubro de 2018, de maneira a inserir a linha 1 no item 6.8.1 e incluir o item 6.9.3.2 na norma. Esses dispositivos foram incluídos com vista a tratar especificamente das adaptações de EPI, detentor de certificação de aprovação para pessoas com deficiência. Então, até que enfim, pensaram em fazer adequações e adaptações para os EPIs das pessoas que têm necessidades especiais, E foi definido expressamente se tratar de obrigação dos fabricantes e dos importadores essas alterações. Foi aprovada na 94ª reunião ordinária da CTPP, realizada em 18 e 19 de setembro de 2018. Bom, isso aí foi um grande avanço durante as normas, e da NR6, que ela passou por diversas alterações, implementações, e todas as normas regulamentadoras hoje estão bem flexíveis, no sentido de que o avanço tecnológico também provoca alterações na norma para que ela se adeque às novas realidades. Segundo a atualização realizada pela norma regulamentadora número 6, os equipamentos de produção individuais deverão ser fabricados de forma que se adequem aos trabalhadores da classe PCD, pessoas com deficiência. Em outubro de 2018, foi realizada a alteração do item que agora obriga os fabricantes de equipamento de proteção individual a produzirem os equipamentos com adaptações para funcionários portadores de necessidades especiais. A CTPP, originalmente instituída pela portaria SSST número 2 de 2010, em 10 de abril de 1990, foi extinta pelo decreto de 2019, como nós falamos, e recriada pelo decreto 9944 de julho de 2019, sendo que as atas das reuniões realizadas após 30 de junho iniciaram uma nova numeração. Bom,
o que é o EPI, né? Então, o EPI, segundo a NR6, para fins de aplicação dessa norma regulamentadora, considera-se equipamento de proteção individual todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalho, que é regulamentado por essa NR, né? A NR6. Entende-se como equipamento conjugado de proteção individual todo aquele composto por vários dispositivos, que o fabricante tem associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalho. O que diz a NR6 ao empregador, né? Cabe ao empregador quanto ao EPI adquirir adequado, né, de acordo com cada atividade, exigir seu uso, fornecer ao trabalhador somente aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado quanto à sua conservação e guarda. Então ele tem que treinar como o empregado vai usar o equipamento, tá certo? Senão não tem validade legal. Substituir imediatamente quando qualificado, danificado ou extraviado. Responsabilidade pela higienização e manutenção periódica do EPI. Então, são algumas alterações que trouxeram a ANR quanto à responsabilidade do empregador, né? E comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada nesse EPI. O que diz a NR6 para os empregados? Cabe ao empregado, quanto ao EPI, usar utilizando apenas para a finalidade a que se destina, responsabilizados pela guarda e conservação. Então, ele não pode pegar o EPI e ficar usando em casa, usar na rua. O que é considerado EPI foi pago pelo empregador, deve ser utilizado apenas naquela empresa e naquela atividade que o EPI foi especificado. Responsabilidade pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que torne impróprio o uso desse EPI e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. A distribuição de EPI recomenda-se para o EPI que seja entregue, funcionário é necessário que seja observado as seguintes condições: preenchimento do formulário de controle de entrega de EPI, constante o EPI entregue, a data da entrega, a assinatura do empregado que retira o EPI. Nessa mesma ficha encontra-se um termo de responsabilidade onde consta os aspectos da legislação relativa ao EPI. O funcionário deverá ler esse termo, assiná-lo, dando ciência de que foi informado sobre essa legislação. Além do que, tem que ter a comprovação do treinamento para o uso daquele EPI. Então, realmente é muito importante que o funcionário passe por um treinamento para que ele use com segurança, né? E use de maneira correta esse EPI para a sua segurança. Ou quando houver acidente ou entrega de novos EPI, é importante fazer esse treinamento. Aqui encerra mais uma aula. Acesse nosso site, né, da brigadaconsultoria.com.br ou direto em nossa plataforma cursosbrigadaconsultoria.com.br. Vejam os nossos programas de oportunidade para a sua carreira profissional. Temos diversos cursos para que você se qualifique. Tudo que você precisa para ter uma formação sólida e conquistar mais oportunidades na sua vida profissional está aqui. Todos os cursos em um único lugar, onde você estuda somente o que precisa para obter sucesso com qualidade. Plataforma moderna e que facilita o aprendizado e sua certificação garantida com investimento justo e retorno garantido. cursos.brigadaconsultoria.com.br. E aqui encerramos mais uma aula. Muito obrigado pela sua atenção. Conto com você no próximo curso ou na próxima aula. Até mais!